Aê, aqui de volta Sérgio Lima com Afoitos, e esse episódio com certeza vai mexer com você e principalmente com você do universo feminino, porque eu recebo aqui a minha chefa, porque ela é ela é minha cliente e eu sou o funcionário dela, não é, minha chefa? Que história, Serginho. Eu que aprendo com você, você que me ensina. Tem que aprender todo dia com ela, principalmente, sabe o quê? Sobre liderança. Então eu vou até ler aqui um pouquinho aqui, porque o currículo dela... Ó, a Jaque é uma das principais lideranças femininas no mercado de saúde da América Latina, com uma trajetória marcada por estratégia, inovação e construção de valor real. Tá? Ela é vice-presidente de marketing do maior grupo de saúde da América Latina, que é a Apvida, que eu tenho muito orgulho de ser um prestador de serviço hoje. Né? Além disso, também é quem criou e inovou o plano de saúde odontológico da Apvida. Também é a principal culpada por ser um sucesso e transformar esse mercado. Na verdade, Jaque. E, além disso, é formada em administração e especialização pelas instituições do IBMEC, USP, pela Singularity University e a Fundação Dom Cabral. Jaqueline representa uma geração de executivos que conecta performance, propósito e proximidade com o cliente. Olha só. Que apresentação, hein? Meu Deus! Jaque. Bem-vinda, minha chefe. Mas tudo só é possível com muita paixão, viu? É verdade, é verdade. Eu sei que não só paixão, mas também muita dedicação e trabalho. Você, além de hoje me dar a honra de trabalhar com vocês, eu aprendo muito pela sua forma de dedicação, disciplina e principalmente pela liderança. Porque eu vejo quanto seu time é apaixonado em trabalhar com você. E aí vai a minha primeira pergunta, né? Como que você consegue criar tanta paixão e engajar as pessoas em trabalhar e se dedicar como você consegue? Porque eu vejo isso na prática. Sérgio, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, é uma honra. Eu que estou aprendendo com você todos os dias. E eu acho que a principal coisa para você fazer que o time se apaixone pelo que faz é você, de fato, ser transparente, ser verdadeiro. Isso vir do coração. Ter a certeza que a gente transforma a saúde, o sorriso, a vida das pessoas. É um propósito muito maravilhoso de entender que você pode contribuir em todo esse ecossistema e ter as pessoas que têm esse brilho nos olhos também, que querem fazer a diferença e que você confia. Você cria um time de propósito, de amigos, de união. Eu acho que é isso que faz manter essa chama tão viva e acesa, que eu espero poder retribuir todos os dias a eles. Você está há 19 anos na Apvida. 19. Está entregando minha idade, mas é verdade. Mas ela é nova. Como que é trabalhar 19 anos numa empresa? Porque hoje em dia a gente vê, né, as pessoas pulando de emprego. Como é que é 19 anos? E você viu todas essas transformações, né? Eu acho que eu nem percebi passar esses 19 anos, e eu digo que é meu casamento, meu maior casamento. O meu casamento pessoal durou 10 e com a Apvida estou há 19. Mas é porque eu acho que lá eu encontrei um alinhamento de propósito mesmo com os meus valores. E aí você não sente o tempo passar. E também porque, assim, eu não trabalho na mesma empresa há 19 anos. São várias empresas que a gente vem juntos transformando, criando. E eu acho que é uma empresa muito real, sabe? E quando você trabalha num lugar que é real, você se sente muito em casa. Muito em casa, muita pressão. É muito sensível trabalhar com saúde, né? Com saúde. No mercado. Mas no mercado tão regulado, tão sensível.
mas quando é além de um negócio, vai muito, muito além de um negócio, é um propósito de vida. Então, isso combinou muito com os meus valores e eu nem sinto passar esse tempo, espero ficar por muito mais tempo. E você liderou muito o processo de transformação digital da empresa, né? Principalmente nessa área de marketing que hoje, se a gente não fala em digital, a gente está totalmente ultrapassado. Qual foi o principal desafio dessa transformação digital que você enxergou? A gente vem transformando. Eu assumi o desafio do marketing há 2 anos e eu entendo que os canais digitais, o meio digital, é uma possibilidade da gente amplificar, né? Amplificar a nossa escuta, a nossa voz, Boa. de construir junto com os nossos clientes um diálogo coerente, consistente e que a gente pode passar as alegrias, as dores, os medos, porque a gente está cuidando de pessoas. Isso dá provas no digital, você consegue dar essas provas reais da vida como ela é. E é isso que a gente vem aí há 2 anos, junto com um time maravilhoso, construindo isso nos canais offline, né, e nos canais digitais, passando esse propósito, principalmente escutando e procurando um diálogo coerente, simples, no jeito de ser do Brasil. Quando eu cheguei lá na Apvida, que você me chamou para trabalhar, para ajudar na operação, eu não sei como era antes dos 2 anos, mas tem uma frase do marketing que fala que se você olha para o funil, você não olha para o cliente. E eu vejo a preocupação da sua área de marketing em interagir, conversar com o cliente, em ouvir o que você acabou de falar, ouvir o cliente, e além disso, em também posicionar a marca. Como que é hoje fazer isso tudo, sendo que você falou, ainda tem a pressão, só que ao mesmo tempo o mundo gira em torno de performance, mas que a gente já está começando a entender que o branding também é importante, conversar com o cliente, ouvir o cliente, interagir também é importante, e você faz isso lá na prática com a sua equipe. Eu entendo assim que todas essas métricas, né, o funil, todos os indicadores são importantíssimos e as metas também para guiar onde a gente tem que chegar. Mas o que eu sempre digo para o time, a jornada inteira é importante. E todas essas métricas e indicadores servem para estar direcionando a gente no caminho de estar mais próximo dos nossos clientes. Então, quando eu olho toda aquela parte de funil do marketing digital, que eu vejo com importância, tem estudos, né, para tudo isso, mas eu procuro focar, de fato, no que muda para os clientes. É essa a nossa razão de estar lá trabalhando. Quer dizer, não adianta nada, eu só vou chegar no alcance das metas se a gente, de fato, alcançar o que a gente se propõe. Então, você tem que conversar com o cliente, você tem que mostrar para que você veio, o porquê que aquele propósito é real, o porquê que a Apvida é uma solução de saúde, de qualidade, de acesso, o porquê que no Brasil, apesar dos vários desafios que a gente tem de alinhar aí interesse de clientes, médicos, da operadora também, porque nós não somos uma instituição filantrópica, né? E a gente tem que ganhar também. Mas o resultado é importante quando ele entrega, de fato, sua proposta de valor. Então, assim, o funil serve para guiar a gente nas melhores tomadas de decisão. E é isso. Sim. Vamos fazer nossa tarefa de entregar a nossa missão. Tem que ser o funil inteiro, né? Exatamente. É isso aí. E qual que você acha que é o maior desafio desse mercado, desse segmento de saúde? Hoje, assim, a gente é um mercado muito regulado e tal, mas existe também um outro lado, que é o lado mais humano. O que você acha, como que equilibra tudo isso?
Eu acredito que tem esse desafio de alinhar os interesses de todos, né? De médicos, de clientes, da operadora, da regulação. Mas quando você olha a oportunidade de realmente dar acesso a uma saúde de qualidade, num custo que a gente tem um ticket médio aí de R$ 260, você entregar todo as suas obrigações por lei, mas o principal, fazer realmente trabalhar na saúde das pessoas, na saúde, não focar na doença, tem uma oportunidade gigante. A gente só está, por mais que a gente já tenha muita tecnologia, inteligência artificial que nos ajuda a estar aí trabalhando muito mais numa prevenção e numa saúde assertiva, eu acho que ainda tem um interesse muito contraditório, sabe, Sérgio? De entender que quando o que você entrega para o seu cliente é vida. Sim. Então, assim, se a gente ficar o médico, pensar só no médico que tem que ganhar, no cliente que a gente tem que dar a saúde, mas que tem que caber no bolso para ele ter acesso, né? A operadora que tem que ganhar. Se a gente conseguir alinhar todos os interesses, e, obviamente, atendendo à regulação, e eu acho que a gente é o maior desafio, mas tem uma possibilidade imensa da gente, de fato, transformar como a gente já vem transformando a saúde no Brasil. Eu vejo que vocês cresceram muito rápido e hoje estão se organizando realmente para praticamente democratizar a saúde, né? Para que tenha acesso à saúde a quem não pode pagar, né, por um serviço muito mais caro e, ao mesmo tempo, também não pode ficar dependente só do serviço público e tem um serviço de qualidade na Apvida, né? Essa história da Apvida começou num sonho muito bacana, em uma missão de vida do nosso fundador, Dr. Cândido Pinheiro. Vou contar essa história até para explicar por que o nome é Apvida e não é Rapvida, nem HP-Vida, nem Rapvida. Apesar de ser feliz. Apesar de sermos felizes. Ele veio para cá, ele é médico e veio fazer especialização em medicina no Hospital AC Camargo, que é sustentado e mantido pela Fundação Antônio Prudente. E Antônio Prudente foi um grande lutador, né, contra o câncer. E quando aqui ele teve seus 2 filhos, e quando ele volta para Fortaleza, que tudo começou lá, ele colocou uma clínica, que daí já ampliou e virou um hospital, e ele fez uma homenagem a Antônio Prudente. E daí ficou o Hospital Antônio Prudente, que já, como seu grande sonho, era prestar à população uma saúde de qualidade e acessível, ele se transformou no plano de saúde e odontológico Apvida. E eu acho que isso já começou, já partiu desse princípio, confrontando inclusive uma realidade existente, que era nessa divergência de interesses que quanto mais procedimentos se fazia, mais o médico ganhava, mais o hospital ganhava, quanto mais dias ficava internado. E como é que eu faço isso numa estrutura única, onde o cliente ganha, onde o beneficiário ganha, focando na saúde e não na doença? E foi aí que começou a questão da rede própria de atendimento, né, no plano médico, na rede própria de atendimento, porque com isso aí, além de você ter ganhos operacionais, de comprar em escala, você poderia monitorar tudo que estava acontecendo na saúde do paciente. Então, hoje a gente não é só verticalizado, é verticalizado, mas tem as informações integradas. Hoje a gente tem mais de 800 unidades próprias no país, que de norte a sul a gente acompanha 360 graus a saúde dos nossos pacientes, e aí pode ser colocar muito mais a tecnologia ao nosso favor e trabalhar numa prevenção muito mais assertiva, focando sempre na saúde e não na doença, porque está tudo dentro de casa. Exato. Não, e cada reunião que eu participo lá, inclusive na reunião que a gente faz lá, que o Dr. Cândido participa,
eu vejo o quanto ele se dedica a entregar cada vez melhor o serviço da empresa. Então é impressionante como vocês se esforçam para melhorar o serviço. E o que você falou, é um desafio dentro desse ticket médio, dentro de um mercado super competitivo. Qual que é o principal diferencial hoje da Apvida? E tem uma coisa, sabe, Sérgio? Quando você olha, coloca o cliente no centro, entende que você tem que... O Brasil já tem um melhor sistema único de saúde do mundo. Verdade. Né? A gente reclama, mas é o melhor sistema de saúde. A grande questão é que o Brasil é um país de extensão continental e que é muito difícil, a oferta de profissionais não é tão bem distribuída assim. Mas quando você coloca o cliente no centro e você entende toda a jornada, né? Desde a primeira percepção do cliente, quando você está ali interagindo como marketing, como comercial, mas o atendimento, quando você coloca o cliente no centro e entende que você está posicionado de uma forma diferente e que você não vai abrir mão da qualidade, porque é o que eu digo, a gente consegue ser acessível porque a gente tem um modelo inteligente. Esse é o nosso grande diferencial. Quando você tem a clínica, o laboratório, o diagnóstico, o hospital integrado com um prontuário único dos pacientes, você tem um olhar nas 5 regiões do país. Inclusive, o Brasil tem o DNA mais miscigenado do mundo, além de condições climáticas, de saneamento básico, completamente diferente de cultura, de logística. Então, eu acho que o grande segredo do nosso negócio é ter, além da rede própria, as informações integradas. E, assim, eu vou lhe dizer, o que vai mudar de um plano nosso para um plano de rede mais aberta, que a gente tem todos os produtos, mas não é na qualidade. A gente tem indicadores de qualidade que a gente acompanha desde o prazo de marcação de consulta, o tempo de espera na emergência, na urgência, indicadores de qualidade assistencial no acompanhamento médico, nas UTIs, tudo, no número de partos que a gente faz em partos normais. Então, em todo o processo. O que vai mudar é o quê? É uma hotelaria, ter mais facilidade ou comodidade de ter uma rede aberta que você vai mais próximo da sua casa, mas que isso não te garante uma saúde de maior qualidade. Então, o nosso plano de rede própria, verticalizada, integrada, não deixa a desejar, muito pelo contrário. A gente tem muito mais oportunidade de cuidar. Sim, não, sem dúvida. Dentro, de novo, né? Dentro desse ticket médio, imagina, você paga muito mais caro, você tem às vezes um mais próximo, mas você paga muito mais caro, né? E essa entrada também num segmento que paga um pouco mais, que vai inaugurar um hospital agora ali na Brigadeiro, né? Que é para atender um público mais exigente, não é? Uhum. O que a gente está mudando, a gente está ofertando mais, é um padrão de hotelaria que exige mais, por isso que ele atende um público mais exigente de clientes, porque é um padrão de hotelaria mais alto. Sim, o serviço é o mesmo, mas a hotelaria O serviço é o mesmo, a qualidade assistencial é a mesma, mas o padrão de hotelaria é mais alto também. Ele está em uma região que é mais cara, mas isso não muda o padrão de qualidade para todos os nossos 16 milhões de clientes. E o ticket médio aumenta bastante, justamente por isso, né? Exato. Então, assim, a gente tem aí, dentro do mesmo, de um padrão de qualidade que já é testado e aprovado por diversos institutos, inclusive de qualidade na saúde internacional, a gente está trazendo um padrão de hotelaria de muito alto nível em regiões nobres, como a Brigadeiro Luiz Antônio, como a Rubem Berta também, dentre outros que vão vir, que traz essa oportunidade de você experimentar com mais conforto os nossos serviços. Isso. E, Jaque, você, 19 anos na mesma empresa, não teve outra experiência, assim que eu falo,
Porque é muito nova, né? Assim, Tive muitas outras, viu? Comecei a trabalhar com 15 eu sei, mas anos. eu tô falando assim, de ter ficado tanto tempo dentro de uma empresa e aí sim, o mercado mudou muito, meio ao mesmo tempo você teve que você falou, são várias empresas dentro da Apvida. Mas eu queria te perguntar, como você vê a visão do mercado para a mulher no mercado de trabalho? Não dentro da Apvida, mas qual que é o principal desafio? Porque você, como vice-presidente de marketing do maior grupo de saúde da América Latina, você com certeza tem uma visão mais ampliada. Mudou? Como é que está a posição da mulher no mercado? Como é que você enxerga isso? A nossa empresa, 70% são mulheres, né? Nós somos em 12 vice-presidentes na companhia, somos 4 mulheres na 4, vice-presidência, né? né? Tem mulher no conselho também. Eu acho que isso é uma crescente. Eu acho que o posicionamento da mulher também vem mudando. A gente vem quebrando barreiras aí de conceitos pré-estabelecidos e vem ampliando muito, né, o posicionamento da mulher nesse sentido, além de várias associações que encabeçam essa missão da mudança. Eu acho que o exemplo e o posicionamento de cada um é o que, de fato, abre portas, porque tem oportunidade aí para todo mundo. Então, assim, eu sou de uma empresa nordestina, que, obviamente, existem muito mais barreiras e desafios, né, no Norte, Nordeste ainda, que isso está evoluindo muito. Sim. Mas que eu acho que, mostrando trabalho, resultado, alinhamento com propósito, força, determinação, eu acho que assim como eu conquistei esse espaço, as mulheres, de forma geral, vêm conquistando também. Cada dia mais a gente vê as mulheres em posição de liderança no mercado, né? E fazendo a diferença. E também, né, Sérgio, a gente tem uma multifuncionalidade que é diferente dos meninos, né? Total. Vou te falar, eu também, eu prefiro. Quem comanda a minha operação lá, a Ju, lá, ela é uma máquina, assim, né? As mulheres, elas têm, além de... Eu acho que a mulher foca mais do que o homem, e, ao mesmo tempo, ela tem um cuidado a mais, que a gente não tem. A gente é muito prático, muito né? Sai fazendo as coisas, mas a mulher não. Além dela ter o foco, ela ainda tem esse cuidado que é diferenciado, que eu acho que é um olhar mais feminino, né? Eu acho que quando a mulher consegue equilibrar bem a emoção, que é super importante, essa passionalidade, que é importante sim. Se colocar, a gente empatia, humano, né? a gente se coloca como mãe, a gente dá a vida, dá a luz, né? É um ser humano. Quando você consegue equilibrar isso com a razão, determinação e não se deixar diminuir por conceitos pré-estabelecidos, acho que a gente tem uma capacidade gigante, assim como os homens. Eu acho que, assim, todo mundo tem a gente tem papéis diferentes, direitos e deveres iguais, então... Eu acho que o principal desafio hoje da mulher é essa questão de equilibrar todos os pratos, né? Porque, que você falou, a mulher acaba sendo mãe e aí tem a dedicação também do papel da mãe na família, com a criança e tal, e ao mesmo tempo a cobrança do mercado de trabalho e tal, né? E que a gente sabe que na prática para o homem é um pouco mais leve essa cobrança dos filhos e E as mulheres, normalmente, hoje em dia, conseguem equilibrar isso muito bem, equilibrar essa paixão e se dedicar e fazer o seu papel dentro do mercado de trabalho de uma forma muito exemplar, né? Se colocar no lugar do outro, porque eu acho, assim, que está crescendo também, assim, essa parte, essa forma como os homens vêm vendo, sabe? Com respeito, com dignidade, e que todo mundo é ser humano e a gente está aqui para se ajudar. Então, eu acho que mulheres e homens são diferentes naturalmente,
mas que a gente pode juntos fazer muito mais coisas e não só com tarefas que essa é para a mulher, essa é para o homem, a gente pode se ajudar muito mais e vem crescendo o número de homens também que vêm com esse papel de pai diferente, de participar mais, de respeito, de dar a mão para as mulheres no trabalho. Acho que o segredo é esse, você falou, se ajudar, né? Uhum. Na verdade, se ajudar. É isso aí. Ô, Jaque, assim, você chegou num lugar em que, independente aí né, que seja homem ou mulher, poucos chegam. Na verdade, você é privilegiada, além de tudo, muito competente. Qual que é o principal desafio de um jovem que está assistindo a gente agora de construir uma carreira tão bem-sucedida como a sua? Eu vejo que é o interesse de viver a vida real, sabe? Eu acho que hoje as telas, as redes sociais, que são excelentes ferramentas de comunicação, também pode causar um mundo muito ilusório. E quando a gente consegue trazer os jovens para uma realidade... Eu tenho uma filha de 14 anos e é sempre um desafio constante, mas assim, de trazer valores reais, de olhar para as pessoas que estão ali à sua volta, olhar o ser humano, trazer eles para a vida na Terra, de fato, a gente vai estar convivendo com as redes sociais, mas que o mundo a gente tem que construir. Eu acho que quando esses jovens, e tem muitos jovens, sim, que têm essa percepção de mudar, de transformar o mundo, né? E eu acho que quando a gente consegue engajá-los nessa vida real, na paixão, em fazer a diferença, eu acho que eles vão fazer muito mais do que a gente está fazendo. É só alinhar aí, eu acho que são ciclos da vida que às vezes são mais conturbados e mais, às vezes, alheios, né? Mas a gente a gente tem a obrigação de trazer esses jovens de volta para se entusiasmar com o trabalho e com fazer a diferença na vida. Muito bom. E como é que você tem agora a visão de para onde esse mercado, marketing, vai com toda essa tecnologia, inteligência artificial? Como é que você enxerga que isso vai beneficiar tanto o mercado como um todo, mas principalmente no mercado de saúde? Eu acho que vai, assim, trazer... já está acontecendo, está trazendo um ganho gigantesco. A gente está encurtando distâncias, quebrando barreiras, podendo olhar muito mais, dar muito mais diagnósticos rápidos, mais precisos. O que sempre a gente tem que lembrar é que a gente é ser humano e que ser humano precisa dessa atenção e desse apoio e acolhimento humano. A gente colocar a tecnologia, a IA, para trabalhar ao nosso favor, vai dar mais tempo da gente se olhar nos olhos. É só não se perder nela. Verdade. Então, acho que essa tecnologia está só começando. A gente tem muito mais oportunidades de se tornar cada vez mais acessível, de estar em todos os lugares, de se tornar cada vez mais preciso e cuidar mais e mais da saúde e viver muito mais. É isso que a gente está vendo, né? Sim. A expectativa de vida aumentou demais. Verdade. Quantos colaboradores no total a Apvida tem hoje? Hoje nós temos mais de 70 mil colaboradores diretos, né? Mais de 28 mil médicos trabalhando na rede própria de atendimento, fora os médicos da rede credenciada. Nós temos mais de 20 mil dentistas, mais de 25 mil vendedores que eles que levam a nossa proposta de valor, né, na casa do cliente. E não sei se você sabe, Sérgio, mas nós somos uma das únicas operadoras no Brasil que trabalha com planos individuais. É verdade. Eu sabia, mas eu acho legal contar isso aqui. E é bacana isso. Então, a gente, fora os nossos fornecedores, investidores, pessoas que... Quantas famílias, quando eu imagino o tamanho que a gente está hoje, quantas famílias, né,
quanto que esse ecossistema representa para o Brasil, na geração de empregos, é gigante. É uma potência, potência. E aí, usando essa potência a favor da própria empresa, você está com uma iniciativa agora de buscar influenciadores dentro desses colaboradores, não é verdade? Como é que vai funcionar essa nova estratégia de marketing? Nossos colaboradores, médicos, dentistas, acho que eles vivem nesse dia a dia, nessa paixão de transformar a vida das pessoas, e por que não dar mais voz para eles? Sim. Então, aí, em conjunto com meu amigo Sérgio Lima e a Rakan também, a gente está montando uma plataforma que vai ser lançada agora no dia 26. Exato. E a gente vai estar treinando, exercitando as pessoas que já gostam de estar comunicando, que já gostam de estar passando essa paixão no cuidado, que a gente faz no boca a boca, vai ter a oportunidade de estar trabalhando mais isso de forma mais profissional, com todos os recursos e monitorias nas redes sociais e em outros canais para estar transformando aí, levando mais saúde para os brasileiros. Verdade. A Apvida, ela vem realmente traçando uma estratégia disruptiva no mercado, né? Vocês vêm transformando o mercado numa velocidade muito grande justamente por isso. Porque eu acho que, apesar de ser uma empresa muito grande, de ser esse ecossistema gigantesco, eu vejo vocês, eu acho que esse é o principal diferencial da empresa, que é uma cabeça de startup. Vocês estão sempre incomodados e se transformando e mudando e tal, e lança outro tipo de serviço, lança outro produto, lança os influenciadores, aí agora lança a venda direta e tá. Né? Então, eu acho que esse é o segredo, né? A gente é muito inquieto. E eu acho que quem não for inquieto não fica na empresa, sabe, Sérgio? De verdade, inquieto para fazer mais, melhor, para fazer a diferença. E a empresa dá muita liberdade para a gente criar quando está, obviamente, bem estruturado e alinhado. A gente está sempre com cabeça de inovar para fazer mais e melhor. Então, essas iniciativas que partem, né, do nosso CEO, do próprio nosso fundador, né, que é presidente do conselho, nosso vice-presidente do conselho, Cândido Júnior, a gente está sempre pensando inquieto mesmo, e a empresa instiga a gente para estar nessa inquietude. Como é que a gente vai estar fazendo diferente? Vamos colocar aí esses influenciadores? Não, comunicação digital tá legal, mas a gente tem que fazer muito mais, não tá bom ainda não. Mais tecnologia. Mais tecnologia, mais olhar no olho também das pessoas, como é que a gente aproxima, traz histórias da vida real. E a gente vem conseguindo aí, com a graça de Deus e muita humildade, entregar mais o nosso propósito. Você, praticamente, a mãe, né, da parte dos planos odontológicos da Apvida. Qual que é a importância desse plano de saúde para o mercado em si? Porque, na verdade, se eu não me engano, é o maior plano odontológico do país, não é? A maior carteira. Hoje é a segunda maior carteira de odonto. É a primeira em que eu tô médicos, já tô, mas eu já tô lá também. Já tô 3 meses na frente. Mas, assim, acho que quando você pensa em saúde, não tem como você separar. O cuidado começa pela saúde bucal. É tão importante, não dá para separar a boca do corpo. É lógico. Né? Eu acho que essa é a grande estratégia que a gente tem que e a gente está muito alinhado. A odonto, ela vem para você realmente ter essa saúde integral. Então, como é que você vai fazer o seu check-up e não pensar em consultas regulares no dentista e fazer sua prevenção, a limpeza, a tartarectomia, e ficar olhando isso em conjunto? Eu sei que dentista dá medo, tem aqueles barulhinhos incômodos, né? Você ficar lá Mas, assim, não dá para entregar uma coisa sem a outra. É verdade. Então, o odonto veio crescendo muito e a nossa estratégia sempre foi
a gente dá realmente uma saúde integrada e também trabalha de forma independente. Já já a gente traz o plano médico, mas o nosso objetivo é único, é essa saúde integral. Muito bom. Jaque, e como é que funciona o lado pessoal? Como é que o senhor consegue organizar tantas coisas? E qual que é a sua rotina? Mais a Jaque, que não é a Jaque Mulher Maravilha, que toca uma empresa desse tamanho, a área de marketing de uma empresa desse tamanho. Na pessoa física, como é que é para coordenar tudo isso? E ter tempo para você mesmo. Eu nem sei como é que é, mas assim, eu acordo todo dia com tanta vontade de fazer tantas coisas, de realizar tanto, disciplina. Sabe que eu passei eu acho que quando a gente está bem com a gente, não tem como separar a vida pessoal, que na vida pessoal é assim, na vida profissional é de outro jeito. Então, eu passei a focar na minha saúde, no meu bem-estar, porque se eu não estiver bem, nada mais vai estar bem. Então, eu acordo com vontade, às vezes no frio aqui em São Paulo. É verdade. Mas vou fazer meu treino, vou trabalhar com energia com a equipe, procuro me alimentar bem, na medida do possível, procuro me alimentar bem e com muito amor voltar para casa e cuidar do meu bebê, que já tem 14 anos, né? Mas e a música também, né? Agora ela tá arrasando. Eu tento cantar, mas eu não tenho uma voz. Ela tá com o talento da voz e a oportunidade de estudar música. Então, eu ficar com ela, ter momentos de conversar, de trocar, porque, assim, desses relacionamentos, para mim, trabalho, vida pessoal, cuidar do meu corpo e da minha família que mora em Fortaleza também. Então, quase todo dia eu ligo para meu pai, para minha madrasta, a gente passa um tempão no telefone, conversando como é que estão as coisas, a amenidade, parece que eles trabalham também na vida, sabe? Eles fazem parte da minha vida. Eu adoro estar com os meus amigos e eu acho que quando tudo que a gente quer, a gente consegue arrumar um tempinho para tudo, né? Quando, às vezes, o que a gente não consegue arrumar tempo é porque aquilo ali a gente quer deixar numa gavetinha. E hoje eu quero abrir todas as minhas gavetinhas e viver muito bem com tudo. Não, isso é impressionante, porque realmente, para mim, não é porque eu trabalho lá, eu fiquei impressionado com tudo isso, viu? Sendo bem sincero, com a sua disciplina, a forma com que você trabalha, com que você se dedica, com a forma como você toca a sua equipe. Você fala que aprende comigo, mas eu estou aprendendo muito mais sobre essas questões de liderança, de equipe, com você do que qualquer outra coisa. Tem sido um privilégio e eu acho que um dos fatores principais é a sua generosidade e que eu fiquei bastante surpreso. Então, eu até aproveitar aqui publicamente para te agradecer isso, porque realmente tem sido uma aula. E eu acho que você precisava, inclusive, exercitar mais e falar mais sobre isso para as pessoas aprenderem, terem um espelho positivo. Sérgio, assim, de verdade, eu amo tanto o que eu faço e eu vejo as pessoas. Eu acho que a gente pode estar em posições diferentes na vida, né? Você está no cargo de liderança, na vice-presidência, mas eu não me acho melhor do que ninguém de verdade. Eu reconheço minha força, minha vontade de trabalhar, de vencer, que eu sempre tive, mas eu olho de verdade as pessoas e eu gosto, e é uma conquista para mim quando eu ajudo a puxar alguém, a ver alguém crescendo que começou comigo, que está ali. Então, assim, minha sala é de portas abertas, você sabe como é que é. Eu transformei minha sala em negócio de mesa, ficar atrás de uma cadeira e com o pessoal afastado, não. Eu gosto as minhas paredes são de vidro, não é, de vidro, sala de reunião constante. É sala de reunião constante, não é para ficar monitorando o que as pessoas estão fazendo, mas é sabe, eu gosto de olhar os rostinhos, entender como é que está o nível de empolgação. Você sabe a história de cada um ali. Saber a história de cada um, sentar, porque é todo mundo gente, e gente precisa de gente. Como é que eu posso cuidar dos nossos clientes se eu não cuidar de quem está ali comigo no dia a dia, trabalhando e fazer a diferença? Saber a história de cada um, como é que vem para o trabalho, como é que está com o marido, com a esposa, com os filhos. E a gente se reúne, dá força um para o outro e cria um ambiente de família.
Você passa mais tempo no trabalho do que em casa, praticamente. Sim. Se a gente não tiver um clima bom, energia boa para realizar, para vibrar, para celebrar esses momentos de conquista, acho que a coisa fica muito impessoal, É verdade. né? Você criou um podcast lá também, né? É. Conta pra gente um pouco sobre no nosso Vidão Cast. O Vidão Cast veio de um sonho, de um propósito aí de criar conteúdos que realmente façam, né, a diferença na vida, ali no bem-estar, na saúde, em temas do dia a dia que são discutidos. Então, com muito custo, a gente conseguiu montar um estúdio ali no nosso andar, um estúdio muito bacana que você conhece. Conheço. E a gente começou com esse projeto no final de agosto, setembro do ano passado, com o comando aí da Lívia. A Livinha, mandar um abraço para a Lívia, para o Evaldo e para toda a equipe lá. Super carismática, e a gente começou com esses temas, né? Assim, e com a linguagem muito simples para aproximar as pessoas, porque esses temas médicos mais técnicos, a gente conversa bastante com os nossos médicos antes de fazer o programa e eles estão super engajados aí, médicos, dentistas, pessoas que vão dar depoimentos de saúde, de desafios do dia a dia, levando esse conteúdo na vida real, né, para a vida real das pessoas. E hoje a gente já está aí com 5 milhões de visualizações. Verdade, bombando. Em menos de um ano, a gente está na 2ª temporada, com mais 2 apresentadores, e a gente está com muitas novidades por aí. Vem muitas novidades por aí. E vocês vão lá, viu? Turma Afoitos. Isso. Para gravar com a gente, para a gente fazer um episódio lá. Vamos fazer um episódio lá dentro, para a gente mostrar o estúdio. Apia Foitos, exatamente. Muito bom. Já que a gente chega no final aqui, passou bem rápido. Nossa diretora aqui já falou que está encerrado. Super G aí. A Giovana Lopes, nossa diretora geral aqui do Afoitos. E aí queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem assiste a gente no Afoito, quem é afoito, porque o afoito que eu fiz aqui é porque são as pessoas que elas são destemidas e estão afoitas em mover o país para frente. É isso aí. Eu acho que a gente tem que acordar todos os dias, entendendo que em cada dia a gente pode realizar, transformar, ter sonhos. A vida é muito breve e a gente quer ter muita saúde para ficar cada vez mais tempo aqui, com muita qualidade de vida, mas a vida é breve. E que cada dia a gente pode realizar, transformar, e que essa inquietude, que não vire uma ansiedade destrutiva, essa inquietude possa realmente fazer com que a gente deixe um legado, porque eu acho que é o mais importante da vida, né? A gente deixar um legado, uma história de transformação, de fazer o bem, de mover as pessoas que estão ao nosso redor, de deixar exemplo para os nossos filhos, para a nossa família, e que a gente possa dormir cada dia com tranquilidade e acordar mais inquieto e afoito para fazer mais. Muito bom, muito bom. E olha, eu convidei a Jaque porque realmente eu sou fã dela. E vocês viram aí o quanto ela é generosa e o quanto ela já faz e vai fazer história. Então, Jaque, muito obrigado pela sua presença. Você que gostou do conteúdo, já siga. Qual que é o seu arroba, Jaque? @Jaque, _Sena, _19. Siga, porque você vai com certeza gostar da energia positiva que ela sempre está propagando, e compartilha esse podcast com todo mundo que você acha que precisa receber essa mensagem que a gente conversou aqui hoje. E mais uma vez, obrigado. E eu quero que você volte para contar mais novidades que a gente vai aprontar junto lá na Apivida. Muito obrigada, Serginho, Giovana, toda a equipe Afoitos. Estou esperando também vocês lá. A gente vai, pode ter certeza. E muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí, galera.
Afoitos.